Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira parte do recolhimento, refletimos sobre os diversos tipos de medo que o ser humano enfrenta e como seria desejável ter um único temor na vida, o temor de Deus. Esse temor que não é um medo paralisante, mas um respeito, uma reverência profunda ao nosso Pai Deus, uma consciência de que a única perda definitiva seria afastar-nos de nosso Pai Deus. O Papa São João Paulo II, ao iniciar o seu pontificado, nos exortou: não tenhais medo, abri as portas a Cristo. E o Papa Bento XVI aprofundou nessa mensagem, afirmando que Cristo não nos tira nada de verdadeiramente precioso. Ao contrário, Ele nos dá tudo e nos conduz à vida verdadeira. Para transformar os nossos medos mundanos em um temor reverente a Deus, precisamos depositar a nossa confiança no seu amor. A nossa segurança está em abrir as portas da nossa vida a Cristo, permitindo que Ele nos guie, que Ele seja a nossa esperança. E sem essa confiança em Deus, somos vulneráveis a muitos temores infundados, especialmente quando colocamos nossas esperanças em coisas transitórias, como já dizíamos, nas posses, nos relacionamentos humanos, no status social. E esse é um convite a confiar menos em nós mesmos e nos demais, confiar mais em Deus, pois somente assim experimentaremos uma paz profunda, duradoura, uma segurança firme. E para alcançar uma vida sem medo e viver nessa profunda paz e confiança, é essencial compreender que o verdadeiro amor é o caminho para a superação de todos os temores. O único amor capaz de preencher completamente o coração humano é o amor perfeito e eterno de Deus. Ele é o único capaz de satisfazer, de saciar a nossa sede de felicidade, pois Ele nos ama com um amor infinito, uma intensidade infinita, e essa intensidade não diminui e nem depende das circunstâncias ou dos nossos méritos pessoais. Deus não nos ama porque nós somos bons. Nos ama porque Ele é bom e Ele é Pai. E quando a nossa esperança está firmemente alicerçada neste amor, os temores que poderiam nos atormentar se dissipam. Encontramos forças para enfrentar qualquer dificuldade ou situação complicada. A primeira carta de São João nos traz uma maravilhosa afirmação sobre o amor de Deus.
ele nos diz: no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. E essa passagem aponta para uma verdade fundamental. O amor de Deus, quando é plenamente acolhido, elimina os temores que costumam nos paralisar. Muitos dos nossos medos nascem da incerteza, da insegurança sobre o que nos espera no futuro, ou da possibilidade de perder aquilo que amamos. Mas o amor de Deus é imutável, é eterno, e quando confiamos plenamente nele, passamos a perceber que, independente da circunstância, jamais estaremos desamparados. Isso gera em nós uma confiança que supera qualquer ansiedade ou receio. Nesse sentido, São José Maria Escrivá dizia: não tenham medo nem da vida, nem da morte. Porque a vida é a vida com Deus, e a morte é dirigir-nos a Deus. Entendia que o único medo saudável e necessário é o temor de perder o amor de Deus. E esse temor não é um medo que paralisa, mas uma reverência, um profundo respeito pelo amor divino. Um chamado à vigilância, a permanecer no amor, a permanecer próximos a Deus. Assim, esse amor perfeito de Deus, cultivado, alimentado pela fé, leva-nos a vencer as angústias, a confiar em Deus com a certeza de que Ele sempre está conosco e cuida de nós. E podemos exclamar com toda a confiança, como exclamava São Paulo: se Deus é por nós, quem contra nós? A esperança, que é precisamente a mensagem central do próximo jubileu. Recordamos, que a cada 25 anos o Papa proclama um ano santo, um jubileu. E o Papa Francisco, para o jubileu do ano 2025, escreveu uma bula cujo título é precisamente Spes non confundit. A esperança não decepciona. Quando esperamos em Deus, depositamos nossa confiança no seu amor, nós somos sustentados com uma esperança inabalável. São Paulo nos ensina, e leio toda a frase aos Romanos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Essa esperança transcende as realidades terrenas, nos impulsiona a confiar no plano divino, e sabemos e acreditamos que possuímos o amor de Deus. E nada nos pode separar do amor de Deus. Em meio aos sofrimentos, às provações, nós temos essa certeza. Nada nos separa do seu amor. É comum que coloquemos a nossa esperança em pessoas, em bens materiais, em conquistas profissionais, mas essas coisas são efêmeras e podem falhar. Somente o amor de Deus não falha, é eterno, totalmente confiável, é fiel. E esse amor nos sustenta, de modo que mesmo nas piores tribulações, podemos encontrar serenidade. São Paulo ainda nos lembra que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro poderão nos separar do amor de Deus. Essa promessa de união eterna com Deus
de que nada nos separa de Deus é a garantia mais forte contra qualquer temor. E a fé e a esperança se aprofundam quando reconhecemos que Deus é Pai e quando confiamos na sua providência amorosa. Ele cuida de cada um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo nos assegura: olhai os pássaros do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Bom, esse cuidado providente de Deus, que cuida até os pássaros, cuida muito mais de nós, e é uma manifestação concreta do seu amor. Um lembrete de que nunca estamos abandonados. E com essa certeza, somos capazes de enfrentar as incertezas da vida com serenidade, pois sabemos que estamos sob a proteção de Deus, que age em tudo para o nosso bem. Além disso, Deus nos conhece intimamente e sabe de todas as nossas necessidades. Também Jesus Cristo nos assegura que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que significa que nada escapa ao olhar amoroso do Pai. E essa segurança dissipa a ansiedade, o medo, permite viver em paz, pois confiamos que Deus está presente em cada momento da nossa vida, cuidando de nós com amor profundo, pessoal, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São amados por Deus filialmente. Para nós, cristãos, o maior exemplo de amor perfeito é o sacrifício da cruz. Jesus, ao entregar-se por nós, venceu o medo da morte, o medo do sofrimento, revelando que o amor é mais forte do que qualquer sofrimento. A cruz é a prova mais clara de que o amor de Deus é incondicional e invencível. A ressurreição de Cristo nos mostra que o amor não conhece limites, que nem a própria morte pode impedir a ação redentora e transformadora de Deus, que Deus vence. Assim, ao contemplarmos o sacrifício de Cristo na cruz, encontramos coragem também para suportar as tribulações da nossa vida. Outro dia uma mãe me contou uma história, que até pedi permissão para poder contá-la em público, e ela a deu, que um filho dessa senhora, que deve ter uns 7, 8 anos, tinha se machucado, ferido, e a mãe queria limpar a ferida, fazer um curativo, mas ela se aproximava do menino, o menino já chorava, gritava. Antes de começar a limpeza e o curativo, e a mãe exclamou assim: não vou limpar, não vou, né? Aí o garoto disse: mãe, só um minuto. Aí disse para a mãe: pronto, já pode limpar. E a mãe contou que limpou, fez o curativo e ele aguentou firme. Parou de chorar antes e não chorou mais. E a mãe perguntou: mas meu filho, por que você pediu 1 minuto? E ele dizia: é que eu pensei na cruz de Cristo. Achei tão bonita essa história, né? Que ele deve ter pensado que são as minhas dores comparadas com a dor de Cristo. Eu vou unir minhas dores às dores de Cristo. Uma criança de 7, 8 anos. E a presença de Jesus ao nosso lado é o que transforma o medo
em esperança, em sofrimento, em redenção. São Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, afirma com confiança: eu sei em quem coloquei a minha confiança. Nós também podemos dizer o mesmo? Eu sei em quem coloquei a minha confiança, em Deus. E essa certeza de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, nos fortalece para enfrentar qualquer medo. São João também nos ensina: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E esse conhecimento, essa confiança no amor de Deus, não só nos libertam dos temores, mas também nos motivam a amar com o coração desprendido, com o coração livre. Ao entregarmos a nossa vida a Deus, abrindo-nos ao seu amor, encontramos uma paz que o mundo não nos pode dar. E essa entrega a Deus, esse abandono em Deus, gera em nós uma confiança sólida, que nos sustenta em qualquer situação. Então, a superação dos medos, portanto, não é fruto da nossa própria força, mas da confiança no amor perfeito e eterno de Deus. Quem confia no Senhor e vive mergulhado nesse amor, pode dizer com serenidade: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou com palavras belas de Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. E essa confiança que nos torna verdadeiramente livres, pois nada podemos perder do que realmente importa: o amor de Deus. E que essa esperança e esse amor divino lance para fora todos os temores. Que nos coloquemos sempre nos braços amorosos do nosso Pai Deus, que nos ama infinitamente e que deseja a nossa felicidade eterna e que está empenhado em levar-nos à santidade. Então, essa esperança em Deus é o fundamento sobre o qual construímos a nossa vida cristã. E nasce dessa certeza que Deus é fiel às suas promessas e nunca nos abandona. E temos essa certeza: o amor de Deus é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer provação. A esperança não é uma simples expectativa, mas uma confiança firme, constante, enraizada na bondade divina, essa bondade inabalável. Como recordávamos o lema para o jubileu, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, essas palavras nos asseguram que a nossa esperança não é ilusória nem ingênua, mas uma esperança certa e garantida pelo próprio Deus. Mesmo quando as coisas parecem sair de uma forma que nós não gostamos, Deus sabe tirar o bem de todas as coisas. O Catecismo da Igreja Católica define a esperança como a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no auxílio da graça do Espírito Santo. Isso significa que a nossa esperança vai além das realidades terrenas e se direciona para a vida eterna, o maior dom que Deus nos oferece, a vida beata, a vida com a Santíssima Trindade,
com o bem-sumo máximo que podemos desejar. Enquanto caminhamos neste mundo, essa esperança nos dá força para suportar também as dificuldades, com paciência, com perseverança, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gostaria de citar brevemente o exemplo de Abraão, um exemplo maravilhoso de fé e de esperança. Mesmo quando tudo parecia contrário à promessa de Deus, Abraão confiou, perseverou, acreditando que o Deus que prometeu vai cumprir. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, como as areias das praias, como as estrelas do céu. Embora ele e sua esposa Sara já estivessem avançados em idade e não pudessem ter filhos, mas Abraão acreditou contra toda a esperança, demonstrando que a verdadeira esperança em Deus supera qualquer limitação humana e se apoia exclusivamente na fidelidade de Deus. Se Deus prometeu, se Deus disse, irá se cumprir. E Abraão não só esperou, mas fez da sua vida uma constante entrega à vontade de Deus. E ele nos ensina também que esperar em Deus implica uma atitude ativa de confiança, que se manifesta na nossa disposição de seguir o caminho que Deus nos indica, mesmo sem entender tudo. Então, nossa esperança, assim como a de Abraão, é uma confiança que repousa em Deus, que Deus vai cumprir as suas promessas e vai nos conduzir à felicidade eterna. E recordamos bem, né, que Deus pediu a Abraão que matasse o seu filho Isaque, e ele acreditou que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, já que tinha prometido uma descendência precisamente através de Isaque, numerosa como as areias da praia, como as estrelas do céu. E esperar em Deus também significa acreditar que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Jesus nos ensina a viver com essa confiança quando diz: não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Então, esse convite de Jesus é não nos preocuparmos tanto com o futuro, abandonarmos na providência divina, certo de que Ele proverá tudo de que precisamos. Já falamos que nossa esperança é ativa, que também devemos agir, mas confiando na providência de Deus. A providência de Deus age em nossa vida constantemente, ainda que nem sempre percebamos imediatamente o sentido das coisas. Muitas vezes estamos tão preocupados com o que falta que não enxergamos as pequenas manifestações do cuidado divino em nosso dia a dia. A esperança em Deus nos ajuda a abrir os olhos para esses sinais e a confiar que mesmo nas adversidades Ele está presente, nos sustentando, nos fortalecendo. Devemos viver cada dia como um dom de Deus, acolhendo com a gratidão, com alegria, sabendo que o hoje e o amanhã também está nas mãos de Deus. Voltando a falar da cruz, dizíamos que a cruz é o maior sinal do amor de Deus por nós e a maior fonte de esperança. Jesus, ao assumir a nossa condição humana e ao entregar-se por amor na cruz, revelou quanto Deus está disposto a fazer para nos salvar, para nos unir a Ele. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não dará com Ele todas as coisas? E essa cruz, que parece aos olhos do mundo uma derrota, é na verdade o triunfo do amor divino. E nela encontramos a força para continuar mesmo nos momentos difíceis.
E quando olhamos para a cruz, lembramos que o sofrimento e a morte não têm a última palavra, pois Jesus ressuscitou e nos abriu as portas da vida eterna. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança, pois nos garante que, assim como Ele venceu, nós também venceremos, como Ele mesmo anunciou. Coragem, eu venci o mundo. Dizendo, de certa forma, que vocês também vencerão. Se permanecermos unidos a Ele, venceremos todas as dificuldades e alcançaremos a vida eterna. E aí, adquirimos coragem para enfrentar as tribulações. Agora, esperar em Deus exige, muitas vezes, paciência. E Deus permite que enfrentemos provações, sofrimentos, até para nos purificar e para fortalecer a nossa fé. São Paulo nos exorta a gloriar-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança uma virtude comprovada, e a virtude comprovada, a esperança. A perseverança, uma virtude comprovada, e a virtude comprovada, a esperança. E significa que à medida que enfrentamos os desafios com fé, nossa esperança se torna mais sólida, nossa confiança em Deus se fortalece. E essa paciência é uma virtude que nos ajuda a esperar o tempo de Deus, que sempre é perfeito. Às vezes podemos querer que as nossas preces sejam atendidas imediatamente, mas Deus, em sua sabedoria, sabe o que é melhor para nós e nos concede as graças no momento oportuno. Então, esperar em Deus é um exercício de humildade, de abandono, que nos permite reconhecer que Ele sabe melhor do que nós, o que realmente precisamos em cada momento, e que no final tudo sairá bem. Para mantermos nossa esperança firme em Deus, é fundamental cultivar uma vida de oração constante. A oração é o meio pelo qual nos aproximamos mais de Deus, renovamos a nossa confiança no seu amor, pedimos a força necessária para perseverar. A oração é o caminho que nos conduz à esperança, pois ao nos colocarmos diante de Deus, recebemos a paz e a segurança que somente Ele pode nos dar. Na oração nós podemos abrir o nosso coração, expor as nossas angústias, pedir que Ele aumente nossa confiança. Claro que também através da Eucaristia recebemos graças que nos fortalecem na nossa esperança, nos unem mais intimamente a Cristo, que é a nossa esperança. Mas cada momento de oração é uma oportunidade de renovar a nossa confiança em Deus, de reafirmar que a nossa vida está nas suas mãos. Bem, nossa esperança em Deus transforma a nossa maneira de viver, nos inspira a caminhar com leveza, com alegria, mesmo no meio das dificuldades. Nos torna testemunhas da bondade e da fidelidade de Deus, que jamais abandona os seus filhos. E essa esperança nos impulsiona a levar aos outros a alegria do Evangelho, a transmitir aos que nos rodeiam a confiança em Deus, a ser, com palavras do Papa Francisco, discípulos missionários sem medo. Que possamos viver e testemunhar essa esperança todos os dias, né? Sabendo que ao final veremos cumprir-se a promessa de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E concluímos esta reflexão botando no nosso coração a Virgem Maria, que para nós é a nossa esperança, nosso consolo. E Nossa Senhora soube na vida terrena viver com total confiança em Deus, aceitando todos os mistérios e desafios que Deus lhe apresentava. Foi ela quem, aos pés da cruz, sustentou-se na esperança e acreditou,
mesmo em meio a uma dor enorme, esperou no triunfo da ressurreição de Cristo e pôde ver esse triunfo. Oremos. Nossa Senhora, esperança nossa, Mãe do Redentor, vós que permanecestes firmes junto a Jesus até o fim, vós que sois o refúgio nas horas de aflição e a estrela que nos guia em meio às tempestades, ensinai-nos a confiar sempre no amor e na providência de Deus. Ajudai-nos, Mãe Santíssima, a renovar cada dia a nossa esperança, sabendo que assim como Deus jamais vos abandonou, também Ele nos sustenta e nos conduz. Consolai os nossos corações, fortalecei a nossa fé, fazei-nos fiéis no caminho de Cristo. Que com o vosso amparo maternal possamos vencer as tribulações e alcançar a paz profunda que vem do Senhor. Nossa Senhora, esperança nossa, intercedei por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.